Queridos irmãos e queridas irmãs, nós então estamos entrando no mês de outubro. O mês de outubro é um mês muito especial. Ele é conhecido como o mês das missões, por causa de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é celebrada logo no dia 1º de outubro e foi proclamada padroeira das missões, juntamente com São Francisco Xavier. O mês de outubro é também conhecido como o mês do Rosário, por causa do dia 7 de outubro, fazendo menção da Batalha de Lepanto. Então nós comemoramos Nossa Senhora do Rosário. E no dia 23 de outubro é dia da nossa coleta, do nosso gesto concreto. Todos os católicos do mundo são convidados a oferecer uma coleta para ajudar a igreja a manter a missão Ad Gentes, né? São os missionários que são enviados para fora para ajudar no cuidado, para ajudar na evangelização. Então o mês de outubro é um mês super especial e nós vamos fazer a abertura do mês de outubro, que também é o mês da padroeira do Brasil, né? No dia 12 de outubro todos nós nos unimos para celebrar Nossa Senhora Aparecida. E nós vamos fazer a abertura desse mês com o 27º domingo do tempo comum, que traz para nós como tema a fé. O que o cristão mais precisa de ter é uma fé crescente, uma fé profunda e uma fé inabalável. E qual que deve ser a base da nossa fé? É Deus. Nós precisamos parar de desconfiar de Deus. Deus, Ele não age de acordo com aquilo que nós queríamos que Ele agisse. Ele não age da nossa maneira, Ele não age de acordo com a nossa razão. Deus, Ele tem a sua maneira misteriosa de agir. E Ele quer derramar sobre nós a sua graça. Não como merecimento, mas como dom. A graça é gratuidade. Então, é o tema deste 27º domingo do tempo comum, é o tema da fé. Uma fé crescente, uma fé enraizada, uma fé profunda, uma fé que verdadeiramente nos sustenta neste mundo tão difícil, nesta vida tão dura, uma fé que nos sustenta nesta caminhada. Então, é assim que nós vamos entender as 4 leituras, né, que esse domingo traz para nós, as 2 leituras, o Salmo e o Evangelho. A primeira leitura é tirada do livro de Abacuque. São vários trechos do capítulo 1 que traz um lamento do profeta, né? O profeta Abacuque, ele viveu naquele período em que o povo estava quase caindo nas mãos dos babilônios, né? Já era quase inevitável por causa do pecado do povo, da corrupção do rei e de sua corte e da maneira fria como os fiéis estavam vivendo a sua fé. Ninguém mais ligava para a religião, ninguém mais ligava para os valores, ninguém mais ligava para a moral. Todos viviam a vida do jeito que achavam que deveria de viver, com muito pecado, muito distante de Deus, muito longe da palavra de Deus. Então foi nesse período que os profetas começaram a anunciar que algo ruim ia acontecer. O nosso Deus, Ele é o Deus da vida, mas Ele é um Deus também que Ele quer nos ver reabilitados no caminho, e às vezes, para que haja reabilitação, é preciso que haja consequência de nossos atos. Então os profetas anunciaram muito isso, e o profeta Abacuque foi um profeta que anunciou esta consequência do pecado para Deus. Mas quando o profeta Abacuque percebeu que quem iria promover, né, a consequência que viria com os babilônios, que os babilônios eram um povo 5, 10 vezes mais pecador do que o povo de Deus. Então o profeta ficou um pouco decepcionado. Então a primeira leitura mostra essa decepção do profeta Abacuque, né, perguntando: Senhor, até quando chamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade?
Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Então foi difícil para as pessoas compreender a dinâmica divina, de atitude de Deus, como ainda é até hoje para nós. Muito difícil compreender, às vezes, o silêncio de Deus. Por que tantas coisas ruins acontecem? Por que pessoas boas passam por maus pedaços na vida, né? E a gente tem a impressão, às vezes, que o mal, ele até prevalece e cresce e sempre vence, né? Então, o profeta Abacuque, ele empresta a voz dele hoje para muitos de nós, muitas pessoas que sofrem, que passam os seus apertos, que às vezes acham que Deus está silencioso demais e não sabe responder por quê, por que Deus permitiu que isso acontecesse, né? E o Senhor responde para ele, né? Quando a gente clama, Deus responde: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possas lidar com felicidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Então a resposta de Deus, ela não esclareceu muito, mas ela já deixa entremeado a necessidade de nós seres humanos termos fé. A única coisa que nós precisávamos preocupar da nossa relação com Deus é ter fé. O Evangelho, então, ele vem reforçar esse tema, o tema da fé. Né? Os discípulos, depois de ouvirem uma série de reprimendas de Jesus, lá no capítulo 17, no 16 e 17 de Lucas, eles se sentem desanimados, acham que eles não dão conta de seguir Jesus. E Jesus vai dizer para eles que para ser discípulo é muito simples, basta ter fé, parar de desconfiar de Deus, parar de cobrar tudo de Deus, é ter fé. Deus é bom, Ele criou o mundo para nós, Ele nos deu a vida. Quando o tentador lá no céu nos acusava, Deus mandou expulsar Satanás do céu, e Ele espera de nós, seres humanos, sempre algo bom. Por isso Ele nos enviou o Seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele cuidasse de nós. Então a única atitude que nós, discípulos de Jesus, podemos ter aqui na Terra é trabalhar muito através de uma vida de oração, através de uma prática, através de uma vida de estudos, de compreensão da palavra e de uma relação com Deus que faça aumentar a nossa fé. Jesus é muito claro, então, no Evangelho de hoje, quando ele vai dizer isso, né? Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta mureira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, é isso, né? Jesus está dizendo que nós não temos fé nenhuma, nossa fé de fato é muito mal trabalhada, é uma fé muito interesseira, é uma fé muito ainda arcaica, né? Que está baseada nas nossas relações. Não é a fé que Deus queria que nós tivéssemos. A fé verdadeira, ela não exige nada em troca. A gente simplesmente crê, porque tem consciência daquilo que Deus é, de tudo que Deus fez. A gente não crê porque Deus está fazendo na minha vida, não. A gente crê porque Ele já fez. Ele já fez. Eu não espero mais nada de Deus. Agora é eu quem tem que devolver para Deus. Então é isso. Nós vivemos a sociedade que gosta de ver atitudes grandiosas, gestos grandiosos, espetáculos, muita gritaria, muita coisa. Não, é um silêncio, é a oração. Deus já fez tudo que Ele podia fazer por nós e a gente tomar consciência disso, refletir isso na nossa vida e pautar a nossa fé nesse tudo que Deus já fez, né? Então, a fé é gratuita. Quando a gente trabalhar muito, não ficar esperando nada em troca, dizer ao final: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos de ter feito, né? Aquilo que deveríamos fazer. Então, para encerrar a nossa reflexão, a segunda leitura da carta ao Timóteo, ela traz para nós uma série de orientações pastorais, né? As exortações de São Paulo carinhosas a Timóteo. Reaviva a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição de minhas mãos.
No dia do nosso batismo, o padre impõe a mão sobre todos nós, coloca a estola, unge a nossa testa e o nosso peito com óleo santo, lava a nossa cabeça. Então, é muita coisa que nós recebemos no dia do nosso batismo. E agora é tempo da gente reavivar a chama do dom de Deus, que recebemos pela imposição das mãos de Deus, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sobriedade. Então vamos guardar no coração estas exortações de Paulo, que a segunda leitura deste domingo traz para nós. Vamos viver uma fé mais pura, mais verdadeira, ser mais presentes na nossa igreja. Quantos católicos estão relaxados, não participam da Santa Missa, vivem no desânimo, entrou numa zona de conforto, não se cobra, não busca uma confissão. Então vamos fazer esta análise de nossa vida e vamos pedir a Deus a graça de nunca fechar o nosso coração e de viver no indiferentismo diante das forças do mal. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de Santa Rita de Cássia, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?